Opa, fala pessoal, tudo bem? Tô de volta aqui para mais um vídeo, né? Depois de um tempão aí parado, sem fazer vídeo, né, aí pro canal. E, enfim, hoje vai ser em português mesmo, tá? Porque é um tema um pouco... Eu ia falar delicado, mas não é bem delicado, é mais profundo, né? E eu acho que, enfim, seria difícil falar isso tudo em inglês, né? Até porque foi algo que, assim, é bem pessoal mesmo, assim, pra minha vida, pra forma que eu vivo minha vida. E... assim, talvez tenha sido hot topic, digamos assim, dos últimos 6 meses da minha vida, né, mais ou menos. Um pouco menos ali, sei lá, 6 meses, vamos colocar assim, né. E, enfim, eu já tinha tentado gravar esse vídeo outras vezes, mas, enfim, não tinha ficado bom, eu tinha ficado prolixo demais, eu não tinha conseguido ser claro, né. Mas, enfim, agora, se você estiver vendo esse vídeo é porque deu certo, então, enfim, como que... Então, vocês estão vendo aí o título do vídeo, né? Como que ler Dostoiévski me fez uma pessoa melhor, né? É um título pra chamar atenção mesmo, né? E assim, o que eu vou falar aqui não é nada de, tipo, inédito, original, né? Os 100% autêntico. Aliás, é autêntico, mas não é original e não é algo inovador, né? É mais o meu olhar sobre algo relativamente conhecido. Enfim, não sei se alguém já chegou a articular isso da maneira que eu vou articular aqui. Provavelmente sim, né? Mas enfim, não é um insight inédito não, tá? Que é a importância de Dostoiévski para os seus exames de consciência, né? Aqui exame de consciência, não estou falando do ponto de vista da Igreja Católica, né? Se você for católico, você vai ter ouvido esse termo várias vezes, né? Não estou falando nesse aspecto, né? É também nesse aspecto, mas é um negócio mais geral, né? Exame de consciência como exercício filosófico, exercício de autoconhecimento, né? Como diz o professor Olavo, né? E por que isso? Porque, assim, Dostoiévski, eu li, só pra vocês terem uma ideia, tá? Eu li O Idiota, Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, Notas do Subsolo, Memórias do Subsolo, né? E Noites Brancas, né? Foram os livros que eu li dele. E, assim, a profundidade, assim, de análise da psique humana, especialmente no aspecto mais baixo, mais vil, mais imoral, mais constrangedor, né, mais pervertido, né? Enfim, todos os adjetivos ruins aí que você pode imaginar. É impressionante, né? Você realmente... às vezes algumas coisas eu leio assim e me identifico que eu fico até constrangido, né? Tipo assim, eu tenho que fechar o livro, parar uns minutos ali pra digerir, né? Porque o cara realmente é bizarro, assim, a descrição dele é impressionante, né? E por que isso é importante, né? Porque você passa a conseguir justamente, assim, articular esses seus aspectos da sua alma, da sua consciência de maneira geral, mas especialmente os mais baixos. E agora, puxando pra religião, né? Especialmente os mais baixos, assim, né? Às vezes você se depara com algumas situações ou faz algumas coisas que você sabe que aquilo é errado, né? Aquilo te incomoda, aquilo te deixa agitado, aquilo te deixa incomodado, mas você não sabe colocar em palavras, exatamente, né? E aí que entra a importância de Dostoiévski. Ele vai te dar as palavras para você descrever, né, isso que tá te incomodando, que tá te deixando agitado, que você sabe que tá errado, né, no caso aqui do católico, que você sabe que desagradou a Deus, que não tá ali nos conformes, né, de como uma boa pessoa deve agir, né? Mas que você não tem muitas vezes como se expressar, né? E isso, assim, é bom não só para você se conhecer melhor, né? Você ter essas coisas sistematizadas na sua cabeça, organizadas na sua cabeça. Assim, a gente sempre lida melhor com as coisas que a gente conhece, né? Que a gente conhece e, enfim, a gente pode substituir conhecer por dar nome, digamos assim, né? Para falar de um jeito mais elegante, né? E... então, assim, você se conhece melhor, né? Você passa a se sentir mais confortável com os problemas que você tem. E aí, de novo, agora falando novamente, no aspecto da igreja, você consegue pedir isso de maneira mais clara para Cristo. Não que Deus precise disso, tá? Ele sabe de todos os seus problemas, né? Mas, enfim, melhora a sua contrição, digamos assim. Seu pedido fica mais robusto. Você fica com mais argumentos perante Deus, né? Não de maneira como é que eu posso dizer?
não de maneira a aparecer de um jeito superficial, ou, enfim, para que Deus veja que você realmente está fazendo o seu trabalho, mas você melhora a sua capacidade de você conversar com Deus, né? A conversa com Deus é num nível muito sutil, né? Exige uma sensibilidade muito grande. Quando você tem... você conhece os seus problemas no aspecto verbal, digamos assim, você pode... O aspecto verbal ele é inferior ao aspecto, digamos assim, imediato da presença, tá? Mas do ponto de vista da resolução do problema e de como você lida com isso, com quem pode te ajudar diretamente, que é Deus, ou até um diretor espiritual, um confessor, né? Melhora 500 milhões % quando você consegue articular isso, né? Foi o que eu falei alguns minutos atrás, né? Foi a ideia que me veio à cabeça agora. Melhora a sua contrição, né? Parece mais real o negócio, né? Quando você consegue colocar em palavras, né? Pelo menos pra mim foi assim. Eu não tô reduzindo os problemas a palavras, não é isso, tá? Mas é fazer com que eles fiquem mais organizados, sistematizados, né? E com uma com uma cara, com um arranjo que permita que você o resolva, né? Que ele fica possível de ser resolvido, né? Em engenharia de produção você tem, acho que é o método A3, se eu não me engano, método A3 de resolução de problemas, né? Que foi desenvolvido pelos japoneses. Questão ali do sistema Toyota de produção, just in time, né? Ali do, se não me engano, anos 50, 60. Né? Inclusive eu apliquei isso na gráfica que eu estagiei em 2023. Foi uma experiência sensacional. Enfim, é você se deparar com um problema e você organizá-lo, né? Então é a comparação que eu faço aqui. Fica muito mais fácil de você resolver os problemas quando você organiza eles, né? De maneira sistemática mesmo, né? Enfim, eu digo isso mais pra você, né? De novo, Deus, voltando agora de novo pra falar aqui no âmbito da Igreja Católica. Deus não precisa disso, tá? Mas você melhora a sua relação com Ele quando você consegue deixar as coisas mais claras, por assim dizer, dar nome às coisas, né? Deus é o nomeador por excelência, né? Então, enfim, quando você consegue se aproximar dessa função que Deus... Função não seria a palavra, mas dessa qualidade que Deus tem, tudo fica mais fácil, né? Você se aproxima do Criador, né? Você vira uma pessoa mais ser humano mais elevado é uma péssima expressão, né? Mas enfim, você vira uma pessoa mais complexa, né? Mais profunda, né? Não no sentido conotativo da palavra, do termo não, tá? Enfim. Então, é isso, assim, foi um negócio, assim, life-changing pra mim, realmente, né? Eu amadureci, sei lá, uns 3, 4, 5 anos nesses últimos 6 meses, né? Só lendo Dostoiévski, assim, gente, de novo, assim, melhorou em 500 mil % os meus exames de consciência. Ficou um negócio muito mais maduro, não tem nem comparação. Inclusive, falei isso pro padre na confissão, ele ficou super feliz, animado, acho que ele leu, evidentemente, né? O padre tem que ler, até porque ele vai lidar diretamente com esses problemas, né? Milhões de problemas, né? E tem uma responsabilidade espiritual muito maior que a minha, né? Afinal de contas, ele vai responder pelas almas dos seus paroquianos, né? Das pessoas que ele atendeu, enfim, né? Mas, assim, fez meus exames de consciência, não só os internos, evidentemente, que é o mais importante de todos, né? Essa sua relação direta, íntima com Deus, onde você se... eu não sei conjugar esse verbo, mas se despe, né? Você fica, enfim, sem máscaras, né? Sem fingimento, sem fazer papel de nada, só você e Deus, né? Mas também as confissões sacramentais ali com o sacerdote melhoraram, assim, gente, da água pro vinho, assim, foi uma coisa de maluco mesmo, assim, impressionante. Quando eu olho pra trás, assim, o que foram esses últimos meses, é absurdo. E você vira uma pessoa melhor, assim, você lida melhor, não só com seus problemas internos, mas também com as pessoas, né? Porque você... Assim, como eu falei, não só essa questão... A própria questão de você... Não só essa questão de você lidar melhor com os problemas pelo fato de eles estarem sistematizados, organizados, nomeados, né? Mas porque você consegue muitas vezes reproduzir situações que você viu nas narrativas, né? Nos livros, né?
E aí você... Aí que tá. E muitas vezes assim, por mais que você não na hora da situação, não articule, o seu inconsciente, né, que opera junto ali com o seu coração, digamos assim, tá com aquilo internalizado, né? Então você vai reagir muito melhor porque você viu aquilo no livro. Então mesmo que você não pense em agir como você viu no livro, vai ser meio que intuitivo, né? Isso foi outra coisa que eu reparei também, né? Isso, de novo, assim, olhando retroativamente, né? Como eu falei, na hora você não tem como reparar isso. Se você reparou é porque o negócio ainda não está internalizado. Se você reparou ali na hora, articulou na hora, é porque você está sendo falso, né? Não necessariamente no mau sentido, mas você não está sendo genuíno, né? Tem um filtro aí, né? De novo, tudo isso que eu tô falando tem muito dedo do professor Olavo, tá? Como eu falei, isso não é... Esse vídeo aqui não é nem um pouco original, nem um pouco inovador, tá? É só o meu olhar sobre uma questão que muita gente aborda, e aqui no Brasil, em especial, o professor Olavo, nos últimos, sei lá, 30 anos, foi basicamente ele, né? Então, é isso. Leiam Dostoiévski, Tolstói também, mas o Tolstói eu acho que é mais uma questão de uma narrativa bem amarradinha ali, muito bem escrita, muito envolvente, né? E com a inserção de elementos de política, economia, questões sociais de maneira muito natural nas tramas. Dostoiévski, por outro lado, faz isso um pouco mal, eu acho. De maneira meio artificial, são umas falas muito grandes dos personagens e até fica um negócio meio canastrão. Acho que Dostoiévski não faz isso tão bem assim, não. Agora, o Tolstói é, tipo assim, uma finesse, né, para falar das questões, como eu falei, políticas, sociais e econômicas do seu tempo, tipo assim, impressionante, impressionante mesmo. Ana Karenina é um show, não só de narrativa, como também de discussões filosóficas, políticas, culturais, históricas, sensacional. Também tem esse aspecto da investigação dos pensamentos, dos sentimentos, das relações, né, mas é num nível... Não é que seja no nível superficial, é que Dostoiévski vai no nível muito profundo, né? Então, para exame de consciência, para como tá no título aí do vídeo, né? Para se tornar uma pessoa melhor, Dostoiévski é melhor. Você se conhece melhor, né? Mas enfim, ambos sensacionais, gigantescos. E assim, talvez assim, tudo nos tempos de Deus, né? Então se eu me deparei com esses autores, se eu só li esses autores, comecei a ler esses autores nos últimos 6 meses, foi porque Deus assim o quis, né? Mas enfim, eu fico pensando às vezes, será que se eu tivesse lido isso, sei lá, com 20 anos, não teria sido melhor, não teria tomado melhores decisões na minha vida? Ou não teria resolvido coisas antes, né? Problemas, vícios da minha alma? Enfim, fica a reflexão aí. Mas é isso, não deem mole, não percam tempo, leiam Dostoiévski, leiam Tolstói se você estiver vendo esse vídeo. Vai melhorar, assim, 500% o seu conhecimento sobre si mesmo, especialmente sobre aspectos mais baixos. Então, mesmo que você não seja religioso, né, que você não tenha a confissão sacramental que nenhum católico tem, que é basicamente o carimbo de Cristo, de que você fez o dever de casa, nesse exame de consciência, desse conhecer a si mesmo verdadeiramente, sem véu nenhum, né, só você mesmo ali, sem estar fingindo pra ninguém, é essencial. Então, mesmo que você não seja católico, cara, faça isso, vai te ajudar em 500%. Lê Dostoiévski, né? Adquira símbolos, palavras e capacidade de articular, sistematizar, formalizar, organizar as questões da sua vida, tá? Vai, assim, te fazer uma pessoa melhor, tá? É só isso que eu tenho a dizer. Vai te fazer uma pessoa muito melhor, mais complexa, mais profunda e mais, assim, verdadeiramente... Você vai ser mais verdadeiramente você, eu diria, né? Para você crescer, você precisa primeiro se conhecer, assim, conhecer quem você é no momento, assim, verdadeiramente, né? E aí, Dostoiévski, para isso, é o cara, tá? Então é isso, fiquem com Deus e espero que tenham gostado. Valeu!